Boa tarde, Desirê. Esperando a Gabi chegar pra gente começar. Julita. Já já a Gabi chega aqui e a gente pode começar, tá bom? Será que ela já tá? Não. Gabizinha chegou. Chamando a Gabi. Ah, isso! Olá, Oi, linda! lindeza! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Estou bem. Engraçado que eu tava pensando agora aqui, Vanessa, que a última live que eu assisti tua, tu estava com o Arthur, e aí acho que na segunda, né, você me chamou sem querer. E agora eu Te tô aqui chamei. com você. Que Aham. engraçado. Na Sim. verdade, já era inconsciente, né? É, o Chamando chamado pra. já na conexão. É. Então vamos lá. Vamos começar nossa live. Sim, quero te E aí eu vou agradecer deixar. Ah, por essa para mim é uma oportunidade. honra. Para Sim. mim é uma honra estar com você aqui. Acompanho o seu trabalho e eu sou apaixonada pelo feminino e por todo mundo que faz esse trabalho de resgatar essa energia feminina que o mundo tanto precisa, né? Então, para mim é só colocar em prática colocar em prática a sororidade mesmo, né? Eu acho que nós precisamos estar unidas. É isso. Então vai lá, Gabi, conta pra gente quem é você, porque eu sei quem é você, mas as pessoas que estão aqui talvez não saibam. Muito bem, é engraçada essa pergunta, né? Quem sou eu? Essa pergunta ela já me aterrorizou por muito tempo. E lembrando assim de uma mana mestra, no primeiro encontro que eu tive com ela, ela falou muito sobre isso, que a gente aprendeu muito a ter para ser, né? De acordo assim com o sistema, a gente precisa primeiro ter uma carreira, um diploma, né, para ter a sua casa, um filho. E aí depois a gente para pensar, né, em quem somos ou associamos o ser com a profissão. Então foi uma pergunta que durante muito tempo eu ficava, gente, que horror, né? Porque gera realmente uma cobrança. E hoje a gente está tentando, né? Estamos nessa busca aí de fazer o caminho inverso, que é realmente a gente ser para depois a gente ter, começar a desconstruir todos esses resquícios que a gente tem patriarcais para depois a gente realmente ter, sendo mais Uhum, essência, né? Então, para falar uhum. de mim, Gabriela, eu acho que eu senti de falar assim um pouquinho da minha história, porque é um exercício interessante, né? Acho que é sempre interessante a gente trazer assim a trajetória. E é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, então obrigada pela tua porta. E acho que tem sentido assim eu buscar lá na infância. Eu fiquei refletindo agora nesses dias o teu tema, né, sobre a natureza e a conexão com a natureza. Uhum. E eu parei para observar que assim, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque desde muito novinha eu tive esse contato com a natureza aí no Brasil. Os meus pais, Uhum. eles se separaram quando eu era muito nova, não tinha nem 2 anos de idade. E a minha mãe logo depois se mudou para o litoral. O meu pai seguiu nesse lugar onde morava e mora até hoje, que é na Serra Gaúcha, num lugar que se chama Garibaldi, um lugar bem pequenino. E a minha mãe foi para o litoral catarinense. Conheço Garibaldi, sabia? Ai, olha só! Sério, cara? É linda Garibaldi. Que Bento massa! Gonçalves, A conheço tudo. Serra, né? Que legal que tu É conhece. a mãe da minha filhada morou lá por muito tempo, em Bento Gonçalves. Uau, olha só.
Que interessante Uhum. essas sincronicidades. Então, eu nasci lá. Sim. Eu Que nasci lindo. lá e aí a minha mãe se mudou para o litoral catarinense, foi morar na praia, uma praia maravilhosa, uma praia do Rosa, com uma natureza super selvagem. E eu tive sempre esses extremos assim de praia, de litoral e montanha na serra. Mas eu era uma criança super tímida, super fechada, sofria muito com a questão da separação dos meus pais. Eu tinha aquilo, eu Uhum. absorvia muito como se fosse algo meu, né, o deles, o sofrimento deles. E aí eu me dando conta ao longo da vida que eu tive a bênção de, através dos meus avós, me ensinando nesse sítio em Garibaldi, meu avô tinha um sítio muito simples assim, humildemente rico de açude, de árvores que ele mesmo plantou. Então ele me falava assim das estações, ele me explicava da ciclicidade, ele me trazia essa sabedoria da natureza, dos animais, me contava histórias e eu tenho isso muito gravado em mim. Que E gostoso. muito, muito. Então, assim, eu sinto realmente essa bênção, assim, de ter esse amparo da natureza desde muito novinha. E a minha avó também com as flores, sempre me trazendo esse valor do simples, né? E Uhum. aí, enfim, e aí eu, na adolescência, morando, nunca fiquei mais de 3 anos num lugar na minha vida, com essa função de pais separados, eu ia e voltava, mas sempre fui muito bicho do mato, sempre morei nesses lugares pequenitos. Eu tinha muita vergonha de falar em público, até com a família, assim, era um desafio para mim. Então, mesmo tendo toda essa natureza, eu lembro de estar no Rosa e sentir muito medo e só eu sentia realmente a felicidade quando eu estava lá nesse sítio, lá nas minhas raízes, e onde eu tinha esse amparo e essa segurança. Aí depois ali pela adolescência, eu lembro de começar a descobrir, né, as tentações, as distrações da vida. Comecei a fumar maconha muito nova, novíssima, com 15, 14 anos eu comecei a experimentar, que eu vivia meio que numa terra do nunca, galera assim super descolada. E comecei a tomar a pílula com 15 aninhos. Eu lembro assim da minha primeira menstruação, eu ter a sensação de ficar super feliz com aquilo e logo não se fala sobre isso. Minha mãe fez o melhor que ela podia, de acordo com a realidade dela, das informações que ela recebeu na educação, né? Eu comecei a tomar Uhum. pílula muito nova, com 15 anos. E tomei a pílula durante um bom tempo. E aí, nessa altura que a gente chega na adolescência, né? Que exige muito aquela postura de agora estamos saindo da infância para virar adulto. E o que que você vai fazer, né? O que que você vai conquistar nesse espaço aí de adulto. E eu fui para a cidade, fui morar em Porto Alegre e aí decidi fazer um curso que eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer e me cobrando assim bastante de trazer essa seriedade, né, como algo de responsabilidade. Então, fui fazer os cursos que eu acreditava que tinha que fazer. E aí, na cidade, né, para uma pessoa que morou muito tempo na natureza, foi um desafio, né? Eu estava longe dos meus pais também. Eu terminei uma relação, então mudei de estado, fui para Porto Alegre. Eu fumava cigarro, eu parei de fumar, pedi ajuda para minha mãe, falei, mãe, não sei o que eu faço, mas eu preciso parar de fumar cigarro. E aí ela disse, minha filha, eu vou te ajudar, vou conseguir um remédio para ti. E a minha mãe, né, na cabeça dela tentando me ajudar, me trouxe um remédio de tarja preta, um antidepressivo, que me deixou depressiva. Foi uma fase muito difícil para mim, que eu tive assim Sim, as isso, primeiras isso pode crises de acontecer. ansiedade, assim, na pressão de Uhum. fazer curso e de estágio, de não ter muito tempo de sobra. Eu realmente senti ali aquele baque, né, aquela transição de sair da natureza, que eu sempre tive pertinho, e aí eu fui para a cidade e senti realmente esse desafio, né? E aí foram as minhas dores, os meus traumas de infância começaram a querer dar Vinha à voz. tona. E aí veio à tona, foi um processo assim
difícil. Foi o primeiro chamado assim do meu corpo para começar a tentar entender quem eu sou, né? E E você aí, está falando uma coisa que é muito interessante. Eu sempre falo para as mulheres, né? Ah, tô em depressão. Eu falo que quando a pessoa, principalmente assim, eu vejo na mulher, eu falo na mulher porque é o meu foco de atendimento e tudo mais, né? Mas quando vem com esse discurso da depressão, do vazio, do não sei quem sou, eu falo, é o chamado. Não é a depressão em si, né? É o chamado para você olhar para a sua essência, para você olhar para você, né? E aí foi sim, isso que começou a acontecer com você. foi. Foi ali em 2009, 2010, mais ou menos, que eu senti isso. E eu lembro Uhum. de que eu realmente eu tava assim, tava num lugar que eu não conseguia dar sentido para as minhas coisas. E aí eu descobri o yoga. Foi nessa altura que eu descobri o yoga, então foi ali que começou a abrir uma porta para mim, né? De começar esse processo de autoconhecimento, de conexão com o corpo, de entender um pouquinho mais sobre essas conexões. E ali eu comecei a trazer essa força de volta e também a me familiarizar com esse poder da autocura que a gente tem, né? Então, Uhum. como eu tive essa conexão desde novinha com a natureza, para mim não faz muito sentido eu tomar medicação. Aquilo me incomodava profundamente, né? Então, foi mais ou menos em 2013 que eu senti o chamado de parar de tomar um anticoncepcional, porque até então eu estava tomando. Eu tomei durante 8 anos e veio realmente algo que me disse assim, gente, mas não tem sentido eu tomar uma pílula todo dia. Eu senti realmente um incômodo. E nisso, entre altos e baixos, eu estava fumando maconha, nessa questão de festas, de entrar ali, de ser aceita num grupo de pessoas, meio perdida, não sei o que faço, mas eu quero ser descolada, quero ser aquela pessoa que se dá bem com todo mundo e vai pra festa e gente bonita. E aí veio assim uma coisa pra mim de dizer, Gabriela, vamos parar de tomar essa pílula aí, vamos parar de fumar de novo, né? Que é aquela montanha russa Uhum. infinita. E eu realmente parei assim sozinha. Tinha uma grande amiga minha assim que me acompanhava, que é terapeuta, que faz um trabalho lindo. E a gente adorava assim falar e questionar essas coisas mais profundas da existência do ser. E eu parei e nesse meio tempo eu fiz um tratamento floral com ela. E digamos que ali foi um forte despertar de um sono profundo que eu estava vivendo. Realmente, imagina, né, o que acontece no corpo. Você está 8 anos tomando uma bomba hormonal e de repente você para de tomar, você para de fumar, tem mais essa questão, e você começa um tratamento floral. E aí eu fiz minha primeira sessão de Reiki e comecei a sentir muita coisa. Vou aí a volta, gente. A gente só tem que ter paciência. É, Voltou, voltou? voltou. Então foi ali o momento que eu realmente senti que existia muito além do que eu pudesse imaginar e comecei a olhar para a natureza também com outros olhos, num profundo mesmo despertar. Acho que foi um dos marcos assim de despertar, porque a gente vai passar a vida inteira, né, tendo vários despertares. Sim. Mas ali foi um momento que eu realmente senti, gente, eu tô viva agora, tô sentindo. Só que eu tava sentindo tudo com muita intensidade e eu fiquei um pouco Uhum. assustada. E tive, assim, umas 10 noites de insônia. 10 noites que eu tive insônia, que eu não conseguia dormir. E com energia de sobra, só que o que acontece, né? O corpo humano sem sono, eu comecei a vomitar coisas, falar coisas sem pensar. Falava tudo que eu tava sentindo pra minha mãe. E a minha mãe, tadinha, na realidade dela, olhou pra mim e pensou: cara, minha filha tá louca, eu preciso internar ela. E eu lembro de escutar isso, assim, aquilo foi super doloroso para mim, né? Porque na minha cabeça não era o remédio que ia me ajudar, né? Era realmente uma busca de reconexão com o meu ser. E eu tava sentindo tudo em potência. E aí o meu pai, eu vou vendo as pessoas entrando, eu fico, ah!
O meu pai sempre foi uma pessoa sensível, que tinha assim uma visão mais espírita, meu avô também. E ele sentiu que eu não estava legal. A gente tem, por mais distância que nós tenhamos, eu e ele, né, devido à Uhum. separação, de eu ir só nas férias, ele me ligou e falou: "Olha, minha filha, você não tá bem, vem pra cá amanhã, mas amanhã de manhã, entendeu? Vem que eu vou te ajudar. E não é pra vir semana que vem, vem amanhã pra cá." E eu tava já assim num estado realmente de muito susto, assim, de olhar o que que é essa espiritualidade, o que que é isso que tá acontecendo, né? E eu fui. E aí é engraçado, né? Porque tinha tudo pra eu seguir ali de acordo com a realidade ali da minha mãe, de, né, tomar medicação. Ela até me deu uma noite, eu não dormi nada, um remédio super forte. E aí eu fui para Garibaldi, fiquei 30 dias em profundo contato com a natureza, assim, com esse resgate da minha família, da minha infância. Foram 30 dias que eu fui resgatando essa vontade de dormir bem, porque eu não estava conseguindo, não conseguia dormir, e estava muito Uhum. assustada com as sensações que eu tinha. E aos pouquinhos com meu pai, né, assim, com muita paciência e com essa questão desse amor, né, de família que quando vem é uma coisa que me emociona até assim, porque eu sempre tive essa ferida de não ter o meu pai perto. Então, nesse momento, assim, foi um marco para mim a ajuda que ele me deu, de acreditar no meu poder de autocura mesmo, de dizer, não, minha filha, tu não Uhum. vai tomar um medicamento, sabe? Você não tá louca, você tá bem, vai passar. E Uhum. aí foi, me ajudou da forma que ele podia. E aí eu comecei a questionar toda a minha vida, né? Ali em 2013 eu pensei, cara, tenho que sair, tenho que mudar a vida. E ao mesmo Você tempo, com tudo. tinha, você tinha feito faculdade do quê? Tinha estudado o quê? Administração de empresas. Hum. Porque por causa do negócio da minha mãe tem uma pousada, e aí eu pensei, vou dar continuidade a esse negócio, né? O Uhum. meu padrasto falava muito disso. E eu acreditei, não, é isso mesmo que eu tenho que fazer nessa postura assim, empresarial, é o que eu preciso. Depois eu troquei para educação física, e, por causa do yoga, dessa conexão com o Uhum. corpo. Mas Uhum. acabei fazendo um curso de fotografia, me apaixonei. E aí nessas eu fui tirar foto de festas e fui pro mundo da fotografia. E foi quando aconteceu isso de 2013, de acontecer esse forte despertar e de eu ver que não era bem por ali o meu caminho, que tinha Uhum. algo diferente aí. E aí eu fui, voltei para a Praia do Rosa, mas não me sentia conectada. Então é louco isso, porque é uma natureza maravilhosa, mas eu não estava me sentindo bem ali, porque ali me trazia as memórias dos maiores dores e traumas que eu tive, assim, em relação familiar. E era tão Uhum. doloroso que eu não conseguia ficar ali, então eu não conseguia Uhum. ficar bem e me fechei para essas sensações e sensibilidades. Fiquei um pouco deprê, né? Engraçado, a gente não costuma falar isso, mas sim, fiquei depressiva e decidi que eu precisava sair do Brasil, né? Precisava sentir um chamado de abrir a minha perspectiva. Então, foi a maneira que eu encontrei para começar a abrir um espaço dentro de mim para conseguir entender o que que a Gabriela quer, né? O que que ela gosta e qual é o caminho que eu devo seguir. E aí eu comecei aí a pensar, né? O que que eu faço, para onde que eu vou, gente? Aí veio uma amiga e me convidou para vir para Portugal vender biquínis. E aí eu vim em 2014 e foi assim um processo muito lindo, porque realmente veio aquela sensação de uau, libertação, agora eu vou ser o que eu quero, porque eu tô longe da família, eu consigo Da fazer o que eu família. quiser, tá tudo resolvido. Uhum. Na minha cabeça era assim, mais ou menos, né, naquela altura. Então foi um desafio, né, sair da zona de conforto e essas pessoas que também vieram, né, elas ficaram só durante o verão.
E eu fiquei sozinha depois. Todo mundo voltou pro Brasil, porque faziam aquelas temporadas de verão e inverno. E eu fiquei, decidi ficar. Na verdade, eu vim, não contei pra ninguém, só pra minha família no Brasil. Falei, não vou contar pra onde tô indo. Quando eu chegar lá, eu conto pra todo mundo. E fiquei, já sabia. No momento que eu embarquei do Brasil, eu pensei, eu não vou voltar, né? Não vou voltar por enquanto, assim. É muito doido, que eu já tinha isso na minha cabeça, que eu ia ficar. Aí, a Biquinada dando início a revoluções pessoais. Amigona. Marina também veio nesse processo aí de Uhum. imigração. E aí, eu passei o inverno aqui, sozinha, e aí foi muito difícil. Foi uma fase realmente que eu pensei, Gabriela do céu, o que tu tá fazendo nesse lugar? Nessa chuva, nesse frio, que também não era muito diferente pra mim, que nasci na serra, mas o inverno deixa a gente, né, mais Pra dentro. encolhidinho, pra dentro, nos questionamentos. E aí foi uma fase que eu fiquei mesmo down, assim. Eu fiquei, tava 10 quilos acima do meu peso, tava com a minha autoestima super, super baixa, me sentindo muito desamparada, né? E frustrada com algumas questões minhas da imigração, da mulher brasileira. Assim, no início eu senti um pouco desse preconceito. E Uhum. era tudo que eu estava atraindo, que eu precisava atrair, né? Tudo seguindo ali. Mas realmente foi um início, assim, necessário e denso. Mas eu comecei a ir fazer algumas terapias, comecei a buscar, e aí eu encontrei uma, assim, bem power, daquelas, assim, chacoalhão, tapa na cara, Eu- que foi a bioenergética. Não sei se tu já ouviu Nossa, falar. já. Então, eu fiz aí, eu cheguei e fui numa palestra aqui em Lisboa, uma amiga minha sentiu que eu estava precisando, eu fui, e eu lembro do senhor falando, e o senhor começou a contar a história dele, e ele era de Garibaldi. Daí eu cheguei e pensei, caramba, meu, tô aqui em Lisboa, né? Aí me vem esse homem de Garibaldi. E eu peguei e pensei, eu preciso fazer esse retiro. Ele estava divulgando o trabalho de bioenergética do retiro. E eu estava trabalhando na altura, tinha só uma folga por semana, e inventei uma história, disse, eu tenho que dar um jeito de nessa coisa. E eu fui, e realmente foi para mim, foi um dos divisores de águas assim que eu precisava para voltar a me conectar, porque eu realmente estava num momento muito perdido assim, de tipo, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei se fico, não sei se vou. Então foi ali um processo de reconexão com o meu poder. E aí, claro, aí a gente vai se perdendo, vai desviando, vai entrando no caminho, vai saindo. Em 2017, em 2016, eu decidi fazer um mochilão para a Ásia. Fiquei 3 meses viajando, conhecendo uma outra realidade de vida, né? E foi ali que eu comecei a sentir que realmente eu precisava fazer algo com mais sentido, que até então eu não estava, né? Eu estava só Uhum. naquele sonho de olhar lá pra frente e dizer, tá, um dia eu chego lá, não é agora, deixa pra depois. E assim a Uhum. gente vai. E aí eu fui pro Brasil pra sentir, né? Depois de 3 anos sem ver minha família, fiquei 3 meses no Brasil e vi o quanto que eu tava ferida ainda, assim, em relação à minha família, né? Que a gente acha que vai, eu vou viajar, vou resolver tudo, né? E não, tava ali Uhum. Por engano, né? cheia de coisinhas para olhar, de não conseguir ter um diálogo saudável, daquela impaciência, daquelas mágoas que vinham à tona. Enfim, e aí eu resolvi voltar para Portugal. Voltei para Portugal e na altura eu lembro de falar muito isso, que eu estava me sentindo mais em casa aqui do que lá, né, na minha casa, nas minhas raízes. E aí eu comecei a fazer algumas coisas e mesmo assim ainda ali tentando entender o que está acontecendo, né? Mas vivendo e me distraindo, digamos assim. Vivendo e me distraindo. E aí eu tava num relacionamento, um relacionamento abusivo de ambas as partes, né? Cheios de medos, de inseguranças, de ciúmes.
E eu tive uma questão assim com a minha coluna, de ter uma crise de dor, porque eu nasci com uma escoliose um pouquinho acentuada, então no momento que eu estava mais fragilizada emocionalmente, vinha uma dor. O corpo, o corpo é uma coisa assim, é uma máquina inteligentíssima, Incrível. né? É incrível, Uhum. porque é no momento do corpo que já tá naquele auge, porque Já tá no limite quando chega no corpo, né, na verdade. eu acredito muito nisso, né? Que começa com o nosso pensamento, que vai virar um sentimento, que vai virar uma emoção e depois vai virar uma doença física. Isso, Então, com é, real, certeza. é realmente um chamado, assim, e o meu corpo gritou comigo, e eu sabia que tinha alguma coisa relacionada com a minha relação mesmo, e eu tava me sentindo completamente fragilizada e senti um chamado de me conectar com o meu feminino. E fui fazer um curso online da Morena Cardoso que chama Devir Mulher. É um curso incrível que ela faz de contemporaneidade e ancestralidade da mulher. Então, foi um divisor de águas para mim. Eu saí dessa relação e aí comecei realmente esse processo de me reconectar com o meu ser mulher. Porque até então eu achava que eu era super feminina, super bem resolvida, fodona e tal. Nada, né? Aí começa assim a cair aquele véu de ilusão e foi muito bonito porque eu encontrei essa ferramenta e me deu muita força para terminar a relação e foi um momento que eu realmente resgatei a minha essência e comecei a entrar nesse processo de estudar o feminino. Isso vai fazer uns 2 anos e meio, mais ou menos. E comecei então a plantar a lua, uma coisa que eu nunca imaginei na vida. E eu lembro de falar para uma amiga que está aqui na live, a Maui, dela me dizer que tinha o coletor menstrual e eu pensar, gente, que coisa estranha, que coisa Tá nojenta. louca. Também Eu pensei isso a pensando, que primeira coisa vez. nojenta. Mas não tem sentido, né? Eu também pensei isso a primeira vez. Ai, gente, sim, nós e as nossas casquinhas, né? Eu, diz a Maui. É, pois é. Aí hoje eu tô aqui, né, plantando a lua já há 2 anos, não vejo como fazer isso, né? Porque realmente foi ali que eu resgatei esse olhar de realmente me reconhecer como algo poderoso, simplesmente por ter um corpo de mulher, né? E de olhar para o meu sangue e dizer: Uau, eu tenho mesmo muito que aprender com o meu sangue. Então, nossa, gente, isso foi pra mim uma coisa assim realmente muito emocionante, que foi olhar e começar a estudar o meu ciclo, porque contaram uma mentira, né, muito bem contada, Sim, sobre a história de termos que ser lineares. Você tem que andar aqui, né? Se você andar assim, você é louca. Louca, sim. ó, aquela lá é louca. E, E gente, loucura é não. ser linear, na verdade, né? Exatamente, loucura é ser linear, gente. Então eu não sou louca, né? Eu sou cíclica. É aí que Sim. começa a nossa cura dessa ferida, né? Regada de repressões, enfim. E aí eu comecei nesse caminho e aos poucos, entre os altos e baixos, de ganhar força, ou de me perder, de me desviar, e de saber que ali estava a minha força, às vezes eu desviava e dizia, não, deixa pra lá, deixa pra depois, e tal, e vamos vivendo. E aí eu senti um chamado de fazer os círculos. E foi muito doido, porque eu senti realmente algo que gritou dentro de mim e disse: Tu vai fazer isso. Tu vai fazer isso. E foi no momento, logo depois de eu passar por um outro forte despertar de consciência, porque eu, na verdade, me perdi várias vezes. Em sentido de tomar droguinha, de fazer festinha, de tomar álcool, de fumar não sei o que, entendeu? Então eu tive vários momentos de desconexão em que eu buscava essas bengalas de distração para sentir. Porque eu era muito masculinizada e não sabia, né?
Eu achava que essa era a forma de eu estar inserida na sociedade e ser reconhecida como alguém forte, alguém que tá bem e que dá conta sozinho. E aí eu senti o chamado de fazer os círculos e foi muito lindo, porque eu acho que os círculos para mim foi assim das maiores terapias que eu tive acesso, porque é naquela situação de você, não só mulher, né, círculos de homens também, de você estar numa roda de pessoas que você não conhece e de você falar do seu sentir, né? O quanto é difícil isso pra gente, falar do nosso sentir num lugar onde a gente pergunta todos os dias, várias vezes ao dia, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. É automático, né? Você tá Aham. fudido por dentro, não acordei, tô com dor, não queria estar aqui, ou sei lá. E você fala, tá tudo bem, dá um sorriso, né? Então a Uhum. gente tá todos os dias criando aquela máscara. E aí eu comecei realmente a exercer esse poder de fala. E essa bruxona aí que eu fiz o curso disse, cara, Gabriela, faz. Tu pode fazer já. E eu, gente, tô aqui olhando pra ela. Posso? Ela pode. Eu, gente, não tô pronta, não consigo. Não dá pra mim. Aí eu fiquei assim mais ou menos um ano no processo de aceitação, de ficar aqui, ó, faço, não faço, vou, não vou. Então, aí eu comecei a buscar realmente a cura, porque o plantar a lua é super curador, mas aí eu comecei a me dar conta, né, nos círculos, o quanto eu precisava olhar para minha história e começar a resgatar na minha história e na minha ancestralidade os saberes necessários para abrir portas para minha cura. E é muito recente isso, Vanessa, para mim. Então eu tô engatinhando nesse caminho. Eu tô engatinhando mesmo e eu comecei a fazer vários trabalhos energéticos e vários rituais e comecei a me conectar com a história da minha mãe e da minha avó. E foi muito lindo para mim. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo, de eu conseguir olhar e reconhecer que eu tinha um sentimento de pena, né, da minha mãe, da minha avó, porque elas tiveram relações tóxicas, né? Meu padrasto foi alcoólatra, meu avô foi alcoólatra, então tinha situações realmente muito marcantes na minha família. E eu não aceitava aquilo. Na minha cabeça eu pensava, mas por que que elas estão ali, gente? Eu não entendo por que que a minha mãe está ali, ela não sai dali. Então tinha uma revolta e tinha realmente uma visão de que elas eram mulheres fracas, que a minha mãe era uma mulher fraca, que a minha avó era uma mulher fraca e que eu tinha que fazer diferente. Eu vim nessa vida para fazer diferente, mas eu fiz um caminho oposto, né? Que foi o quê? Foi me masculinizar. Foi viver relações superficiais, onde eu tinha muito medo da minha entrega e de mostrar o meu lado mais vulnerável. Existia um controle muito grande meu. E uma necessidade realmente de me inserir no mundo masculino e dizer, não, eu tô bem, eu tô bem. Até as minhas amigas me diziam assim, Gabriel, você não fala muito, né? Você tá bem, né? Tá bem, mas fala um pouquinho mais. Então eu tinha realmente um bloqueio muito grande, porque eu não queria acessar essa fragilidade. Então, olhando para minha linhagem materna e conversando com a minha mãe, conversando com a minha avó e resgatando, eu reconheci isso, né? Consegui reconhecer e dizer só um pouquinho. Essas mulheres, para sustentar esse espaço que elas tiveram que sustentar, elas tiveram que ser muito fortes. Muito fortes. É uma coisa que até me arrepia, assim, porque hoje eu olho para elas e honro demais, assim, poder olhar para elas e dizer eu te amo e eu te admiro. E eu acredito que tu tá sempre dando o teu melhor. Então, realmente foi para mim um marco de, ok, isso realmente tem sentido, né? Essas rodas de cura, esse trabalho começa muito aí, porque na verdade as mulheres, elas estão muito conectadas com o coração. A gente está, eu acredito, né, nisso, que a gente está muito conectada com o Uhum. nosso coração e a gente exerce muito esse dar amor, receber, mas muito dar,
Uhum. e a gente não se conecta com o amor próprio. Porque o amor próprio tá Perfeito. onde? Tá no útero, né, gente? O amor próprio tá no útero. Então, realmente, essa conexão com o útero, de você realmente resgatar esse vínculo, de se conectar, acho que começa por aí. Aí vem, fica uma dica, né, que eu sinto, que começa nessa intenção de você simplesmente pensar, vou me conectar com o meu útero. Você já está começando a virar uma chave, né? Porque Sim, a melhor forma de manipular uma mulher é desconectando ela do centro de poder, que é o que nosso é. útero. Então, todas as nossas memórias estão ali, né? Tudo que a gente tem para trabalhar. Então, a mulher, eu acho que ela precisa mesmo desse resgate. Isso é uma coisa que eu não vejo muito como, umas escolhem, outras não. Eu vejo assim, se você busca a cura, você vai se resgatar através disso. Vai, vai A se gente, conectar. e a gente busca muito também esse contato com o divino, olhando para cima. E na verdade você precisa estar enraizada, né? Começa um processo que vem lá de baixo. E onde é que tá isso lá embaixo, né? Você se conectar com a sua história, você resgatar. Eu Suas busquei, raízes. eu busquei saber sobre o meu parto, sobre a gestação, e ali eu obtive várias respostas. Então a gente trazer também esse diálogo na nossa família com essas mulheres para aos poucos começar a entender um... Ó, voltou, Oi. voltou. Se conectar com o útero, né? Com as nossas raízes do parto, você estava falando. É, eu acho que o enraizamento, aí que vem a natureza, né? Aí você realmente se questionar se você tá buscando de um lugar verdadeiro, essa conexão com a natureza, esse respeito, né, que existe através da natureza e o quanto que a natureza pode nos curar, né? A gente olhar, a gente Uhum, através dela a gente entra dentro de nós. uhum. Então, realmente vem aí um espaço para a gente aos poucos ir resgatando e trazendo, porque na verdade, né, se a gente parar para pensar, você deve saber isso já há muito mais tempo do que eu. Existiram as sociedades matriarcais, então vem aí uma história que não é contada, onde, gente, tem estátuas de 20 mil anos atrás que são corpos de mulheres, reverenciando a grande deusa como o corpo de uma mulher. Então, olha que bonito isso, né? O masculino reconhecia esse feminino. Era algo equilibrado, onde você realmente olhava para esse corpo de mulher e enxergava o sagrado que é esse corpo. E hoje a gente está com o corpo completamente erotizado, a gente já nem sabe o que que a gente gosta, o que que nos faz bem, a gente se olha no espelho e se ama, né? Ou a gente tem aquele olhar patriarcal que vai e busca os defeitos antes das tuas qualidades. E que doido isso, porque por muitos anos, até os 29, eu fazia isso. Eu olhava pro E você espelho e sabe, Gabi, buscava. eu que realmente a relação com o corpo, com o ciclo é o que conecta a gente com a natureza. Eu vejo dessa forma também. Eu sempre eu vim de uma família em que todo mundo é gordinho, né? E aí me aceitar dentro desse corpo desta forma, né? Foi um processo muito doloroso, porque eu cheguei a fazer atividade física, a me agredir fisicamente, eu ter resultados dessa agressão de tanta atividade física até hoje no meu quadril, entende? De ter lesão por excesso de atividade física para emagrecer. Uau, Então, uma assim, autocobrança profunda, né? e isso que você está falando é muito importante, porque daí, a partir do momento que eu me conectei com o meu sangue, que eu me conectei com essa natureza minha feminina, não fazia mais sentido eu fazer regime louco. Não, eu quero sim, eu estou buscando a Ayurveda, estou buscando o princípio ali e entendendo aquilo tem que fazer sentido para mim, para que eu seja saudável, entende? Mas emagrecer, se eu tenho barriga, se o meu peito está caído, se isso foi uma coisa que me libertou completamente
depois dessa conexão. É um negócio assim que é, eu me olho, me acho bonita e pronto. Não Linda, tô no maravilhosa. padrão, se eu tô no padrão, não tô nem aí mais, sabe? E às vezes as pessoas, as pessoas que eu digo as mulheres, elas têm muita dificuldade de se encontrar nisso, entende? De se olhar no espelho. Quando eu falo de amor próprio para as mulheres, é disso que eu estou dizendo. É uma coisa muito mais profunda, de muito além de um defeitinho aqui, a cor de um cabelo, enfim. Se tá curto, se tá longo, É o né? padrão de beleza, né? É um padrão de beleza aí altamente exigido em que, gente, a gente nasceu ouvindo falar sobre isso, né? A gente aos poucos está desconstruindo e realmente são carimbos patriarcais que estão fortemente ali gravados no nosso corpo, né? Existe essa cobrança e existe agora esse resgate muito grande. Então, é Você muito também é lindo. deusa, Rê. Ah, linda. É muita mulher maravilhosa, né? E o mais doido disso é É. essa ponte Lisboa-Portugal, que eu tô assim. Lisboa-Portugal, Lisboa-São Paulo, que eu nunca imaginei. Eu, bichinho do mato do Brasil, pensando São Paulo, selva de pedras, né? Hoje eu tenho que fazer parada obrigatória quando for pra São Paulo, porque tem tanta gente maravilhosa. Ai, gente, sério, muita Ai, gratidão aí. São Paulo é uma coisa assim, eu tenho uma paixão por São Paulo, que é um negócio. Eu sou do interior do Paraná, né? Que nem a minha infância foi em volta até hoje. Eu acordo de manhã com as maritacas soltas cantando, é um negócio natural, né? E aí eu sempre escutei São Paulo não tem amor, São Paulo não sei o quê. E aí você Eu começa a ir cantava para São muito isso. Paulo, é, aí você começa a ir para São Paulo, você começa a ver que não tem nada a ver isso, que tem assim muito amor lá no meio da selva de pedra, né? É, tem Tem isso muito também. Eu acho amor. que para falar também, para essa conexão com a natureza, ela pode acontecer também na cidade, né? Engraçado que Hum. todo esse meu processo de realmente mergulhar a fundo e buscar cada vez mais integrar minha luz e sombra começou na cidade. Não foi na natureza. Realmente o processo mais profundo foi aqui. E aí o que que eu faço, né? Aí eu descubro que eu sou a mulher natureza, que eu tenho que desbravar a mulher selvagem, eu tô no meio do concreto. O que Então, eu é faço isso. daí? Começa aos poucos, né? Comprei uma plantinha, criei um vínculo com aquela planta que eu tenho até hoje, há 2 anos. E assim, eu choro, me emociono com a planta, gente, porque eu criei um vínculo com o meu sangue, né? Através dessa entrega do sangue com a intenção de cura e da cura dela, porque ela estava abandonada e hoje ela está florescendo assim lindamente, a Que Amarilis. lindo. E a gente resgatar mesmo aos poucos isso de trazer essa conexão com a natureza e também quando puder estar na natureza, estar de corpo e alma, sabe? Olhar para isso e observar a beleza que tem os sinais e o poder de cura que tem até em abraçar uma árvore. Eu nessa quarentena, assim, eu moro numa rua que tem muito barulho e às vezes eu ficava um pouco sensível com os ruídos. Gente, eu às vezes descia assim, ia no parque, abraçava uma árvore 5 minutos, ficava tranquilinha e voltava, né? Uma forte dica aí de enraizamento. Com Mas certeza. uma coisa que eu queria te dizer para vocês também é a questão do como a mulher está sempre muito conectada com o coração, a gente acaba criando relações de codependência, né? A gente não sai desse ciclo vicioso. Então, no momento que a gente começa a resgatar esse enraizamento para chegar no útero, porque o útero é o portal dessa natureza. E é nesse momento que a gente começa a criar uma proteção nessa região. E aí que vem o maior desafio, eu acho, para a mulher, que é limitar o teu espaço de segurança, de você conseguir dizer não, de você aprender a dizer não, porque a gente não é muito ensinado a dizer não, né? E de saber o que que tu gosta e o que que tu não gosta, de trazer essa força para na hora que você quiser cair naquela tentação, naquela coisa que já não faz tanto sentido, você dizer, não, eu sei, eu tô conectada aqui com o meu centro e eu sei que isso não me faz bem, então eu digo não. E hoje eu tenho essa força e é uma coisa que realmente me ampara em diversas áreas da minha vida, sabe? Então, vem muito aí pra gente se conectar com esse útero, para trazer o amor, para se conectar com esse divino, né? Começa de baixo para cima. Deixa eu só ligar a luz Gabi, aqui. tá.
Deixa ela ligar a luz. Tá bem Aí. escurinho. É, você sabe que é tão interessante essa conexão com o útero que eu falo para as mulheres, e no início elas não acreditam muito em mim, não. Tem algumas aí dos meus círculos que entraram aqui, eu falo, elas dão uma olhada assim, tipo, meu, como isso, né? O meu útero, quando eu tô começando a me relacionar com alguém e não é legal, não vai ser legal, o meu útero, ele treme, ele vibra. Ou E dói, aí, né? quando ele Você vibra, sente umas tipo cólicas assim, também. eu já falo, eita, recua, Ele sai começa. fora, porque É muito doido isso, né? Mas é realmente quando e a gente tá se eu conectada. insisto, eu me lasco depois. Sempre foi assim. Então, sempre não, né? Depois que eu aprendi a me conectar com o meu útero, é incrível. A resposta que ele dá, assim, às vezes eu nem tô perguntando nada. Tô só aqui na minha cabeça com alguma intenção. Daqui a pouco ele começa a vibrar e fala: ih, recua, não é esse teu caminho, não é, sai daí, que não é por aí. E é muito, realmente é muito forte. É muito doido isso, gente. E aí vem aquela, e aí vem, né? As mulheres escutam e ficam, mas como é que eu faço isso, gente? Como é que é? E eu acho que realmente vem de um lugar da gente procurar o círculo, sim, porque é uma grande oportunidade da gente começar a se conectar, né, com essa energia feminina e fazer trabalhos, né, de energia, de você conseguir primeiro trazer esse enraizamento e depois a gente começar a mexer nessas águas, porque o útero ele é um cálice, né? Um cálice sagrado. E ali tem uma água parada, densa. Imagina tudo que o patriarcado traz pra gente, né? E não só. As coisas que a gente guarda de outras vidas, porque eu acredito nisso, né? E também das gerações. Imagina, cada mulher veio de um útero. Então a gente traz as memórias da nossa mãe, né? A nossa mãe traz as memórias da nossa avó. Então a gente carrega em memórias de até 7 gerações para cá. E tá tudo aqui nessa aguinha. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ter trabalhos orientados para realmente começar a movimentar essa energia. Porque se você pega esse cálice com essa água densa e suja e tenta só esvaziar, a sujeira fica lá embaixo, né? Então a Sim. gente tem que movimentar essas O águas, caldeirão. o caldeirão, para começar realmente a depois. Aí sim, vamos tirar essas águas e vamos colocar uma nova, né? Uma água cristalizada, cheia de amor próprio. Então, acho que realmente nos círculos a gente consegue muito disso, nessas práticas, e cada vez mais isso está crescendo, isso me deixa muito feliz, porque isso não é moda, né? Eu acho que o Não. círculo, ele é um resgate ancestral e que pode ser adaptado para qualquer trabalho, né? Não é só para Sim. o feminino ou só para o sagrado masculino. Não, o círculo ele vem para ser adaptado e a gente trazer essa energia circular para desconstruir aos pouquinhos aquela energia piramidal de que existe uma base enorme para sustentar uma ponta ali, né, abundante. De trazer Uhum, realmente essa energia de somos todos uhum. grandes espelhos, né? Estamos todos aqui para aprender. Então eu te escuto, eu aprendo, você me escuta e aprende, e assim a gente vai se reconhecendo umas nas outras. E eu acho que o feminino vem muito com essa disputa, com essa concorrência, porque foi ensinado assim, né? A mulher ela disputa para ter a atenção do homem. E a gente está desconstruindo essa competição para resgatar Cada dia essa mais. união. E é doido porque eu chamo as mulheres de irmãs, de mana, e isso é uma coisa recente, porque eu achava estranho dizer mana. Como é que eu vou chamar uma mulher de mana se eu nem conheço, né? Mana pra mim é aquela mulher que eu conheço a vida inteira. A vida E inteira. não, né? A gente tá fazendo um caminho de regresso à casa. E eu já tive essa sensação várias vezes de estar no círculo e dizer, gente, eu já fiz isso muito. Eu já estava aqui, né? Eu já fiz isso antes. É muito forte mesmo. Poder lindo, assim, a gente poder dar oportunidade para ser vulnerável, reconhecer isso como um ato de coragem, né? É lindo. E os homens estão vindo aí lindamente também. Graças a Deus, né? Que eles estão vindo. Sim, sim, é maravilhoso isso, né? E, Eu e tem muitos homens
lindos, que eu digo lindos por dentro mesmo, né? Que estão, não é que são perfeitos, não. Eles têm um monte de sombras, assim como nós temos, mas eles têm essa permissão do, do, do acontecer, do círculo, de trazer essa energia do feminino, né? E da gente poder fazer essa troca entre o feminino e o masculino, que busca o saudável, não que é saudável, mas que busca o saudável, né? E, Ah, enfim, eu acho que sim, eu acho que a louca aqui, né, começou a fazer círculo de mulheres em posto de saúde, né? uau! Porque quando eu comecei a trabalhar com círculo de mulheres, a primeira vez que eu senti vontade, eu trabalhava em saúde pública, que eu ainda trabalho, né? E eu trabalhava em posto de saúde. E eu tinha que Uau! trabalhar com grupos. Só que eu não queria trabalhar com grupos da forma tradicional, entendeu? Aí foi que eu comecei a buscar os círculos. Que Então, maravilha! Ó, o assim, exemplo já vivo de como a gente pode adaptar, né? E trazer e essa. eu não fazia centro, nada, porque eu sabia que a mulherada ia assustar, né? Então eu fazia, mas eu fazia o círculo, eu trazia a fala de todas, sabe? Eu ia tentando inserir essa energia dentro daquilo que estava iniciando, né? Assim, que eu via que era um movimento, né? Que também precisava ser transformado em mim. Porque eu vejo assim, tá num círculo de mulheres não é só pensar em curar a outra, né? Como é um círculo, como somos iguais, eu também estou me curando, Com né? certeza, muito. Então é um movimento muito forte, muito bonito. Eu falo que é uma onda que não tem mais o que segura, né? É uma coisa que tá chegando. A É, resistência está aí, acho que aqui no Brasil a resistência ainda é um pouco maior, né? Por conta do momento político que a gente vive aqui, então você percebe nítido que é uma força arcaica, né, que está tentando resistir a essa onda mais feminina, mais esse equilíbrio que está chegando, né? Mas não dá conta de resistir por muito tempo, não. não, e tem muitos acontecendo mesmo assim, né? E olha os círculos online aí, gente. Era uma coisa que eu nunca imaginava. E deu super E certo. Gabi é forte igual, Eu acho que e né? assim, Eu lembro, pode ser até um pouquinho mais, sabe por quê? Eu fiquei pensando nisso. Porque a gente tá naquela segurança de estar em casa, né? De você ter aquele distanciamento. Então, às vezes, você até pode falar um pouquinho mais. Porque eu vi cada entrega, assim, que eu fiquei, gente, emocionante você mesmo. lembra que eu lembro que eu falei com você, falei, vou fazer meu primeiro círculo online, estou meio resistente a isso. Gente, mas foi tão lindo, tão intenso, né? Eu vi as mulheres do outro lado, eu fazendo negócio, as mulheres chorando. Eu falei, a minha irmã do lado, que minha irmã trabalha comigo, e aí ela falava assim, ai, como é que eu vou tocar? Como é que eu vou abraçar agora? Eu falei assim, manda intenção aí, reikiana, filha, manda intenção aí você. E foi lindo, sabe? Uma entrega linda, assim, das mulheres, incrível, É muito né? lindo o Então, quanto que a gente pode adaptar, né? E sim, realmente traz uma força ainda maior pra gente, desse desafio todo que tá acontecendo na humanidade, da gente, não, vamos buscar outras ferramentas, vamos dar um jeito. nós temos 5 minutos, 5 minutinhos! Ah, passou rápido. sim! Nossa, dá pra ficar muito tempo falando, gente, é tão bom, tão bom. Então, é muito bom estar entre mulheres, é muito bom estar entre mulheres e homens, é muito bom poder ter esse espaço de partilha, de troca, né, que a gente percebe que o mundo cada dia precisa mais. E aí o que eu queria dizer para quem está aqui com a gente é que é uma honra imensa estar com a Gabi. Eu não conheço a Gabi pessoalmente. A Gabi é uma história que começou por causa do Arthur. Ele não está aqui assistindo a nossa live, vou puxar a orelha dele, mas tudo bem. O Ai, Arthur que sim. trouxe essa mulher linda aí, que falou dessa mulher linda para mim, que eu comecei a seguir no Instagram e que fez conexão com o meu coração, assim. Então, é uma honra, Maravilhosa! e muita Agradeço ao gratidão ter Arthur por você ele ter aqui. feito essa ponte, né? Ser Uhum, de um homem lobo sorridente, criatura aí que sim. tá fazendo várias pontes, é muito lindo ver isso, agradeço a ele.
E agradeço Sim. a ti de coração por abrir essa porta para mim, né? É uma honra estar aqui contigo, aprendendo e sigamos aí Quando eu nesse fui para caminho. Portugal, eu ia para Portugal esse ano. Você É, viu então 2021. meus tios moram em Portugal tem 20 anos. Uau! Eles Então você já moram em veio. Proença Nova. Proença Nova, gente, eu não sei onde é que é. Proença É Nova. bem, é bem pequenininha. E Vale do Urso, que é os Uau! dois lugares que eles ficam. E eu ia para Portugal, mas aí agora vamos esperar passar a pandemia. Quando vier, tô Daí aqui de braços abertos, né? sim, vou Quem te sabe a gente se encontrar. encontra aí num círculo físico também. Mulherada tá sentindo esse chamado cada vez mais, né? E os homens também. Vamos tirar nossa cartinha para encerrar nossa live? Então Sim. vamos lá. Ó, Oráculo do Pão. Não sei se você já conhece esse. Não. E vamos ver o que saiu aqui. Ó, espontaneidade. Ê, lindeza. Libertar-se de padrões, crenças e valores que aprisionam o nosso ser real e sincronizar-se com a verdadeira essência de nós mesmos e de tudo à nossa volta, nos permitindo acreditar e expressar nosso verdadeiro eu, sem máscaras e sem medo. Tudo que a gente Um viva a fala. espontaneidade, né? Que a gente consiga cada vez mais resgatá-la para dar os passos com mais leveza nessa caminhada terrena. Sim. Gratidão. A live vai ficar no IGT para quem quiser E assistir inteira e se inspirar, que é olhando as nossas sombras, né, Gabi, que a gente vai se acolhendo, se curando e se transformando. é isso aí. Esse é o caminho. Um beijo em Beijo, teu coração. Adorei. Muito obrigada. também adorei. Até mais. Beijo, beijo. Beijo.